Saudações, galera. Começando mais um 45 Jardas. Se você já leu aí no Spotify, no YouTube, onde você tiver, já viu que o programa hoje é histórico. Por isso, Júlia Deodato está aqui. É tão histórico que até Matheus meteu o chinelo hoje e não está participando. E isso que é histórico. Eu não lembro de um programa que Matheus faltou. Mas hoje a gente vai tentar, entrar no consenso aqui dos maiores jogos da década. Lembrando que nossa década está começando ali, né? A parte da temporada 2011, né? Que a gente colocou, né? Na verdade, temporada regular de 2010 Isso. e playoff 2011. Então tem jogo 2010 aí do playoff que não entra. Isso. Então, antes de cornetar a gente, entendam as regras. A gente quase tirou jogo de Super Bowl. Júlio sugeriu. Só que a gente chegou no consenso que, tipo, nem tinha tanto Super Bowl. E quando a gente perguntou, fez a enquete com nossos ouvintes, o pessoal respondeu muito falando de alguns Super Bowls. E a gente decidiu que era a hora que sim, que é manter. Mas vão ter alguns jogos aqui que vão surpreender. Essa lista já foi cornetada por Matheus, que ele reclamou que não tem jogo dos Steelers. Vai ter torcedor dos Steelers desistindo agora. Teve um que ele lembrou. Pô, bicho, Big Ben meteu 6 touchdowns seguidos, 2 semanas consecutivas, nenhum vai entrar. Bicho, o contra o Ravens foi uma surra. Eu fui pesquisar o jogo que eu lembrava. Eu falei, meu irmão, foi 6 touchdowns. Mas foi uma surra. Pô, como é que eu vou botar uma surra? A gente colocou aqui jogos que tiveram importância, que foram disputados, que alguns tiroteios, alguns com resultados, como é que eu vou dizer, interessantes em termos de classificação, mas bons jogos. Isso aí eu tenho certeza. A gente chegou no final de 14. A gente vai falar dos 10 principais, né? Mas, Júlio, você já queria dar uma cornetada que depois que, olhando a década com calma, a gente encontra muito jogo bom, né? O jogo que me deixou, que eu fiquei triste, né? Que a gente fez uma votação, então só para o pessoal entender, a gente faz um ranking, cada um entrega o seu ranking e a gente faz uma média, né? Então tem um consenso aí por média. E aí, quando eu fui ver um jogo que eu botei ali na parte bem no final, mas eu achei que ia entrar, é o jogo do Packers contra o Cardinals, divisional de 2016. O jogo que foi para prorrogação e que Larry Fitzgerald fez uma super jogada e depois concluiu com um touchdown no shovel pass. Acho que muita gente deve ter assistido esse jogo. Esse jogo foi incrível. O placar, eu acho que o placar, para quem olha assim, não lembra bem do resultado, pode achar foi 26-20. Nada demais. Só que o jogo foi muito equilibrado, teve muita pressão. Eu conto muito essa questão de sec, de pressão defensiva. Um jogo que tem um fluxo que vai e volta, né? Então eu fiquei triste desse jogo ter ficado ali em 11º. Por pouco ele não entrou. Então eu queria dar essa menção honrosa aí. E assim, seria interessante, porque se você olhar para a década de 2000 a 2010, quando a NFL fez a lista, o jogo de 2009, que foi Kurt Warner contra Aaron Rodgers ainda novinho, foi um dos 10 jogos, que foi aquele 51-45. Então é algo bem interessante que em 2 décadas diferentes tiveram jogos tão importantes assim na história do playoff entre essas duas equipes. Esse jogo 2009, eu tava com Lucas Cisneros, do canal No Huddle, em Porto de Galinhas. A gente encontrou um restaurante para assistir esse jogo em Porto de Galinhas, no meio do verão. Era um domingo, tava mais tranquilo. Quem frequenta Porto de Galinhas sabe que verão é bem intenso, mas domingo à noite tem um pouco. Consegui um barzinho para assistir o jogo. Passava na Band Esporte. Aí eu virei pro garçom, coloca esse jogo aí de Band Esporte. Aí o cara virou pro gerente, é futebol americano. Aí ele fez, bicho, olha o bar, não tem ninguém, rapaz. Deixa os meninos ver o jogo aí, bota o jogo pros meninos verem. E o Lucas saiu triste, porque foi um jogo que também foi decidido no finalzinho, com o fumble recuperado em cima de Aaron Rodgers e que acabou. Foi no overtime também, né, Rafael? É tanto que acabou com 6 pontos de diferença. Foi a mesma diferença. Foi. E eu lembro que o Lucas vibrou muito com esse jogo e nesse dele deu uma brochada, mas acontece, né? Bom, todo jogo que a gente for falar, eu não vou colocar a imagem aqui embaixo, não, porque senão a gente leva um hit da NFL e a gente não pode, a gente vai receber depois aí, não vão tirar do ar. Mas se um dia eu quiser monetizar esse vídeo, eu não posso. Então, eu vou deixar ele só com fotos aqui embaixo, vocês vão ver já. E eu vou colocar um linkzinho aqui em cima de Júlio. Opa, aqui. Em cima de Júlio.
Com o link para o jogo completo, os melhores momentos. Alguns eu consegui o jogo completo, a própria NFL coloca no YouTube, outros não, porque, por exemplo, tem um divisional aqui dos 49ers, esse entrou? Entrou. Esse divisional dos 49ers, ele não tem o jogo todo no YouTube, porque eu não sei. Eu Os procurei highlights são também, bem Rafael, e fraquinhos. nada. Isso é difícil de achar. Mas vamos para as menções honrosas, né? Você já falou de Packers 20, Cardinals 26, divisional, jogo realizado em 2016. Foi o 11º lugar. O 12º, esse é bom. Quer dizer, só tem jogo bom aqui, né? Pelo amor de Deus, Rafael. Eagles 38, Giants 31. Esse jogo tem um momento que tá 24-3 para os Giants. E meu amigo. Depois fica 31-10, Rafael. Vai para 31-10, né? 31-10 com o touchdown de Kevin Boss, o tarém lá do Giants. Parecia que tinha acabado. E, inclusive, o nome desse jogo, né, é Miracle at Meadowlands, né, que era o novo estádio do Giants. E é um milagre de Natal, né? Porque na rodada do Natal. Quem vai assistir aí, já tá no link, você vai ver que no placar tem as luzinhas do lado. E foi um jogo Esse jogo é um dos mais inesquecíveis, assim, que eu lembro da NFL, porque a forma que foi, né? Michael Vick, aquele ano de Michael Vick, o que Deshaun Jackson faz no final. O único motivo que eu não votei nele mais alto é porque o jogo teve muito aspecto da virada, mas foi muito fraco no início. Então ele só teve realmente emoção no último período. Grande Michael Vick, né? Quando esse jogo, em alguns momentos, fica tão marcado pelo lance do Deshaun Jackson, que a gente esquece que é Michael Vick, o quarterback, que acho que semanas antes tinha feito chover em Washington também, né? Tem outro jogo com o Washington que é fantástico daquela temporada. Bom, o 13º jogo, esse aqui Júlio cornetou demais hoje quando a gente estava organizando a pauta, que é Packers 22, Seahawks 28, final de conferência, foi o jogo realizado em 2015. Os Packers abrem 16-0. Russell Wilson interceptado 3 vezes no primeiro tempo. E parece assim, velho, hoje só vai dar Packers, a gente tem pra onde correr. Só que aí os Seahawks viram a partida, conseguem virar o jogo, uma corrida de Marshall Lynch, que ele vai pela lateral do campo, e depois ainda tem os Packers ainda empatam e levam para prorrogação o jogo. Só que, meu amigo, na prorrogação ele não tem chance nenhuma, porque o Seahawks é letal, com passe de Russell Wilson. O único touchdown dele da partida, ele que acabou com 4 interceptações. Júlio, eu concordo. O jogo em si é fraco, mas é emocionante demais. É muito emocionante. Não, mas, assim, ele tem 3 minutos de emoção, assim, de tempo de NFL, né? Não, tem um offside, não, ele tem alguns momentos, mas tecnicamente é o pior jogo dessa lista daqui. Talvez muito seja emocionante e tirou aí a chance de um Super Bowl Brady e Rodgers, né? E o 14º foi um jogo que ficou muito marcado por um erro de tackle, que é Vikings 29, Saints 24. Esse último quarto é elétrico demais, meu velho. Field goal que desempata, outro field goal que desempata de novo. Para ser um passezinho para outro field goal. E aí o Max Williams, né, que é o tackle, vai-se embora e Stephon Diggs vai para a endzone, tira capacete, faz a zorra toda lá e o Vikings se classifica. O jogo foi realizado aí no divisional e parte realizada em 2018. Então vocês já viram que a lista vai ser pesada, né, galera? A lista vai ser pesada. Vamos logo pro 10º lugar. 10º lugar entrou de última hora, graças a Júlia Deodato. Eu odeio esse jogo. E foi bom, Júlio, que você mandou o link depois, né? Que a gente foi separando. Eu parei para assistir os melhores momentos. E até hoje eu não sei como é que o Ravens acochou os Patriots nesse jogo. Eu acho que era aquela... Tem alguma coisa, o Ravens tem alguma coisa lá com o Foxborough, gostam de jogar lá. Patriots 35, Ravens 31, divisional 2015. Vai ter muito jogo de divisional aqui, viu? Se preparem. É uma partida que os Ravens botam 2 posses de bola, né? Abre 14-0, depois 28-14. Mas Tom Brady e Gronk nesse dia estavam afiadíssimos e tem a grande jogada da partida, né, Júlio? Que você lembrou dela na hora, né? A gente vai ficar citando aqui algumas jogadas importantes que acho que puxa a memória de todo mundo, né? Então, o passe de Edelman para Amendola foi a jogada do jogo, né? Foi realmente um passe aí, uma
uma jogada muito criativa. E aí até foi esse momento que todo mundo aprendeu que Edelman era QB em college, né? Que ele era mal conhecido até a época, ele entrava muito, assim, participava muito pouco nos playoffs. E, assim, foi um jogo realmente atípico, mas uma estatística que me chamou muita atenção, Rafael, vendo os highlights da partida, é que tem uma hora que eles mostram Joe Flacco estava 13-0 de touchdown para interceptação nos últimos 5 jogos de playoff, nas últimas 5 vitórias. Porque a última vez que tinha ido para o playoff, fazia 2 anos, né? Mas tinha sido para ganhar o Super Bowl, né? De 2013. 2012, 2013. E aí, ele entra tendo vencido outro jogo, você fica assim, é o jogador que chega no playoff e destrói, inclusive o Patriots. E ele joga muito bem a partida, tá? Ele jogou mais do que Brady, inclusive, na minha visão, olhando o jogo. O Patriots ganhou de forma coletiva, mas Joe Flacco jogou demais. Uma menção assim importante do jogo. Steve Smith estava no Ravens e jogou muito essa partida. Ele foi um ponto importantíssimo contra Darrell Reeves, né? Que estava marcando ele. E acho que, mas no fim das contas, quem acabou não definindo a partida foi outro receiver do Ravens, não lembro o nome dele. Torrey Smith. Não pegou aquela bola na quina da endzone que teria virado novamente. E assim, foi um jogo, tecnicamente, para mim, muito bom. Teve de tudo, né? Teve fumble, teve interceptação de Flacco terceiro quarto. Quando você vai ver no highlight, já está em cima de Júlio, que tem um momento da partida que Flacco, até a interceptação, foi a tentativa número 197 dele, de passe sem interceptação. Para Joe Flacco, isso é um pequeno milagre, meu Deus. Mas ele jogava assim, mas a verdade é essa. Essa partida ficou marcada também por outras coisas. Brady apanhou muito, discutiu com o juiz, reclamando das porradas, e tiveram algumas que foram desnecessárias mesmo. O que foi que teve mais? John Harbaugh ficou chorando depois com o lance de Edelman, porque ele estava fora da regra, que tinha sido formação ilegal, não sei o que, foi zoado durante algum tempo por causa disso. E Torrey Smith foi muito criticado, porque na interceptação ele não briga pela bola. Ele poderia ter brigado pela bola. Você vê que o Flacco está meio afobado, até que depois que tem a virada, o Flacco começa a se perder um pouco, ele sofre um fumble, mas enfim, ele manteve o time vivo até o final, converteu uma 4-3, e aí quando você relembra aquele time, você vê que o Patriots tinha muito mais time, não sei como o Ravens acochou, e eu já até esqueci de novo, para tu ver, o número 31 do Ravens, 38, é o alvo predileto de Brady. Pode ver, todas as jogadas de passe, ele tá perto. Ele não conseguiu marcar e ele é ocupado de alguma coisa. E, no final das contas, se for olhar, o time era fraco. Mas tinha Steve, Justin Forsett fazendo um ano maravilhoso. E não é à toa que os Patriots depois chegaram no Super Bowl, depois daquele jogo, né? Bom, Júlio, jogo número 9. Esse aqui eu não vou nem falar nada. Esse aqui quem fala é você, porque você estava no estádio. Tem muita gente que não sabe dessa história. Mas Júlio estava na Califórnia. Esse jogo não ia ocorrer lá. Só que aí ia ser no Estádio Azteca. Só que o Estádio Azteca não tinha gramado para ter o jogo. O jogo voltou para Los Angeles de última hora. O preço do ingresso foi lá para baixo. Júlio viu mais perto do que a arquibancada dos aflitos, né? O jogo. Tô brincando, mas viu de um lugar muito bom. Já falei demais, Júlio. Fala aí desse tiroteio que foi Rams 54, Chiefs 51, semana 11 de 2018. Esse jogo aí, toda vez que eu olho assim, que alguém fala desse jogo, é engraçado se imaginar que eu tava lá, né? Que você tá falando de um jogo tão histórico assim para a NFL. Eu acho que de temporada regular, né? A gente vai falar de alguns jogos, mas é um grande jogo. Todo mundo botou ali entre oitava e nona posição, ficou na nona posição. E foi tanto touchdown, Rafael. Essa é a parte engraçada da história. Você falou aí da minha dificuldade, da sorte que eu tive, né? Eu acho que foi um show, não sei se foi de Shakira. Eu não lembro quem foi o show que ia ter no Estádio Azteca, que teve, e aí queimou o gramado. E aí mudaram o jogo. E aí, para completar, estava tendo aqueles incêndios na Califórnia, e com isso muita gente se programou para sair da cidade, né? Sair, e ninguém estava muito interessado no jogo, foi tudo em cima da hora. Então, os ingressos para o maior jogo da temporada, né? Porque eram as duas melhores equipes, né, do ano, na semana
assim, bem avançada. Foi os dois melhores ataques. Então, assim, dei sorte de pegar um ingresso muito bom, perto, num preço acessível. E aí, o jogo foi tanta pontuação, Rafael, que primeiro, eu perdi o primeiro touchdown, porque o trânsito de Los Angeles é impossível. Então, eu demorei mais de 2 horas para chegar no estádio. Eu precisei sair correndo para chegar. Já tinha rolado um touchdown. Eu precisava ir no banheiro em algumas horas e era no estádio das Olimpíadas, né, o estádio que fica é o Coliseu. E aí a estrutura estava meio ruim, então demorava para ir para o banheiro e voltar. Quando eu fui no banheiro e voltei, perdi outro touchdown, porque foram simplesmente muitos touchdowns, foram 14 touchdowns, né? Meu irmão, veja só, são 105 pontos. Exato. Assim, foi uma coisa, eu acho que foram Absurda. 13 ou 14 touchdowns. E não teve tanto field goal assim. E aí, teve de tudo, né? O jogo temporada regular, então não valia tanta coisa. E assim, ficou na hora do jogo que a defesa deixou de existir. Até que a defesa do Rams teve 2 jogadas muito marcantes, que foi um linebacker número 50, eu não consigo lembrar qual é o nome dele. Ele era um dono meio que destruíram o jogo, e Mahomes, apesar de ter jogado muito bem, né, tá com aquela temporada, ele fazia muito touchdown longo, mas também levou muita interceptação, fumble. Eu acho que o Rams teve 2 touchdowns recuperados pelo esse mesmo cara, o número 50, que eu não estou lembrado quem é. E aí, assim, o estádio estava loucura total, mas o mais engraçado é que foi tanto touchdown que a gente não sabia bem se comemorava, né? Eu tava com o pessoal que eu conheci lá na hora, porque era um negócio assim, tá certo, a gente fez, mas quem é que vai pegar a bola por último? O que importa é isso, porque ninguém para de... E aí, assim, foi uma situação bem única, assim, ter visto esse jogo nesse ano, e foi bem legal. Júlio não era o Corey Littleton, não? Littleton? Eu não acho que era ele, não, porque era o número 50. 50 eu acho que... não era 58, não? Boa pergunta. Agora estou na dúvida. Acho que era o Corey, tenho quase certeza. Ele forçou 2. Eu acho que ele fez 2 touchdowns, né? Eu posso até dar uma olhadinha aqui. O Corey. Peraí. Não. Quem forçou 2 fumbles foi o Aaron Donald, e quem fez touchdown só teve um touchdown defensivo do Rams, pelo menos é o que está aqui. Foi o Samson Ebukan. Era o número 50, esse mesmo, perdão. Samson Ebukan. Ele que então, mas só teve um touchdown defensivo. Eu tinha a sensação que tinha tido 2 touchdowns do recuperador, então foi muito perto. Do Chiefs também teve. Não, aí, Rafael, eu vi aqui, ó. Teve 2 dele. Uma foi interceptação dele para retorno e o outro foi um fumble retornado dele. Engraçado que eu tava vendo aqui no... Eu tô aqui pelo... Pro Football Reference. Exatamente. Aqui no terceiro quarto e no segundo. Ele fez 2 touchdowns e ainda teve um touchdown defensivo do Chiefs também. Enfim, o jogo teve de tudo. Assim, foi muito, muito legal assistir, ter tido a chance de ver. Só não está, para mim, numa posição até maior, porque defensivamente, eu sei que teve esse turnover, mas o jogo não teve defesa. Não teve. E eu só vou pedir desculpa porque na linha aqui do Pro Football Reference, em vez dele somar, né, como faz com o jogador, não. Ele coloca tudo. Interceptação é uma área do touchdown. O fumble é outra área, enfim. Você estava certo. E eu lembro que quando você falou que estava indo para o jogo, a gente tem um grupo de amigos e era uma segunda-feira à noite, foi uma comoção, né? Você já estava lá, tu tinha ido para outro jogo nessa temporada? Eu tinha ido porque eu estava... esse jogo foi em Los Angeles, mas eu estava em São Francisco e vi Giants e 49ers na semana anterior, no Monday Night. Eu fui para 2 Monday Night seguidos. A chance disso acontecer é mínima, né? E aí... Bom, Júlio aí voltou cheio de história, né? Agora, esse é o primeiro time da casa que venceu, não foi quando você foi, né? Que foi seu quinto jogo, se não me engano. Isso é um fato incrível, Rafael. Isso é verdade. Eu fui para 6 jogos da NFL, foi a primeira vez que um time de casa ganhou, e foi por pouco, né? Mas tu também escolheu cada joguinho da pô, né? Acho que foi Panthers e Dolphins, não foi que tu foi em Miami? Aí o Panthers era o time melhor. E tu viu Broncos e Jets. Pelo amor de Deus, pô. Giants e Colts, realmente não tinha muito...
Só vou lembrar também, Júlio, a galera que está aí nas nossas plataformas de podcast, não está nos vendo no vídeo, que eu vou colocar os links dos jogos também estão na descrição do episódio, tá, galera? Se você quiser parar para assistir, os links dos jogos estão na descrição aí do programa, então se você quiser dar uma paradinha para assistir também os melhores lances e relembrar, pode clicar aí. Jogo de número 8, rapaz, final de conferência 2014, esse jogo é bom. Seahawks 23, 49ers 17. Nessa época, a gente não tem dúvida, era a maior rivalidade da NFL. Sim. 49ers e Seahawks estava pegando fogo. Era Richard Sherman e Michael Crabtree trocando gracinha o tempo todo. Duas defesas boas que batiam bem. Dois quarterbacks que tinham alegria nas pernas, né? Kaepernick e Russell Wilson podiam mudar as coisas com as pernas se fosse necessário, apesar de mandarem boas bolas. E quis o destino que Richard Sherman desse a tapinha na bola e decidisse esse jogo, né? O problema é que ele comemorou muito cedo. E depois a gente vai lembrar por quê. Que tem a memorável entrevista dele, né, pós-jogo. Assista aí nos highlights também, vale a pena. Mas, Júlio, você acha que teve um pouquinho, digamos assim, de justiça com o 49ers, já que foi um time que tinha chegado no Super Bowl recentemente, tinha uma defesa talvez até mais completa que a do Seahawks. Enfim, na minha visão, naquela época parecia que tinha um time melhor que o Seahawks, mas jogar em Seattle sempre é complicado, né? E a defesa não fez por onde levar o time até o Super Bowl, né? Esse jogo aí, inclusive, Rafael, eu não voltei nele tão alto, mas ele tem uma importância de transição muito grande. A gente fala muito no nosso programa, quando fala da década de 2010, né? Dessa dinastia que nunca ganhou o título do 49ers, que foi um time muito bom por uns 3, 4 anos, assim, dos melhores times da liga. E esse jogo é o jogo que acaba realmente de vez com o 49ers, né? O 49ers bate na trave várias vezes, chega no final de conferência 3 vezes seguida, e essa daí o Seahawks está com uma defesa mais nova, apesar de não ser, assim, não tinha tanto All-Pros como a do 49ers, mas já mostrava ser uma secundária melhor e um time que estava sendo mais jovem, né? A Legion of Boom, né? Então, eu acho que o jogo, o placar não foi essas coisas todas, mas eu parei para assistir, porque eu estava achando, pô, esse jogo foi tudo isso. E aí eu vi um highlight um pouquinho mais longo, de uns 20 minutos. E foi exatamente as duas melhores defesas da NFL jogando. O nível defensivo do jogo é uma coisa impressionante. Os caras batem de uma forma diferente, não tem abertura muito para grandes jogadas, e o jogo é definido realmente na última bola, né? E vale a pena ver essa entrevista aí do Sherman depois, em cima do Crabtree, para a repórter, na verdade, falando do Crabtree. Enfim, é um jogo importante, talvez não vá brilhar muito os olhos do pessoal, assim, talvez nem lembre desse jogo bem, mas é uma menção muito justa, tá na posição que está. Júlio, eu lembro que esse jogo é um daqueles que marca os playoffs até mais do que o Super Bowl. É aquele tipo de jogo que vão aparecer alguns aqui na nossa lista, mas que você faz, meu irmão, o Super Bowl, foi legal, mas aquela partida divisional, aquela final de conferência foi mais importante do que o Super Bowl, e esse jogo é o que marca para mim esse ano. Bom, próxima partida, a gente vai falar aqui dois times que não chegaram em canto nenhum, mas esse jogo é um tal de Chiefs 44, Colts 45. E esse jogo chegou a estar 38-10. Ou seja, os Chiefs já entendem de virada, né? Entendia de entregar a virada. Mas esse jogo aqui, Andrew Luck tem uma partida fora do comum. São mais de 500 jardas relançadas, 5 touchdowns. É um absurdo que Andrew Luck joga. E o coração que ele teve junto com a equipe do Colts para virar, tudo bem, a galera correta muito Andy Reid nesse jogo. Mas é um jogo também sensacional. E todo mundo ficou comparando muito com aquela virada dos Bills, né? Contra os Oilers, mas é fantástica, fantástica, fantástica. Quem nunca assistiu, Rafael, até é uma sugestão. Essa é acho que é a maior virada da história do playoff, assim,
é muito famosa esse jogo, vale a pena você buscar aí, Bills contra Houston Oilers. Isso é um super jogo. Que a gente não entende como é que o time chega tão longe, né? 4 vezes seguidas e, enfim, tadinho do Bills. Mas esse jogo, Júlio, por exemplo, tu lembra onde tu tava nesse dia, nessa partida? Que a gente tem alguns amigos que torcem pro coach, né? A turma passou mal. Rafael, eu confesso que, como a gente, enfim, na época de janeiro, nem sempre eu estava em casa, eu estava em alguma casa de praia, alguma coisa, não lembro realmente onde eu estava. Mas eu dei o jogo como perdido. Quando eu vi o placar, estava acho que 31-10, já deu, vou fazer outra coisa. Aí parei de assistir o jogo. E aí. Mas esse vale muito pela atuação de Andrew Luck. Vocês podem até achar que tá muito alto na lista de vocês, mas tá porque foi daqueles jogos que marcaram a década mesmo. Quando se você falar década, não falar desse jogo, dessa virada de playoff, tem alguma coisa errada aí na sua lista. Bom, Esse, pode esse falar, Júlio. jogo, né, assim, esse jogo tem que lembrar a situação, né? É o jogo que, assim, é o segundo ano de Andrew Luck na liga. Então, na época, Peyton Manning, apesar de estar muito bem no Broncos, não tinha sido campeão ainda. E naquele momento, foi assim, justificou qualquer tipo de movimentação que eles fizeram. Tinham certeza que aquele era o cara da franquia. E, assim, a forma da virada foi interessante, assim, porque tem um touchdown marcante, que o running back dá um fumble na goal line, faltando 3 jardas, e é Andrew Luck que pega a bola e mergulha para fazer a end zone, para fazer o touchdown. Então, assim, é muito marcante, ele joga muito, que o Hilton tinha, acho que estava primeiro ou segundo ano na liga, você vê a velocidade dele, então tem muito espaço para ele. É um jogão, aquela história, são dois momentos diferentes. Andrew Luck jogou muito mal no primeiro tempo, parecia realmente um calor, Novato. um cara novo, comer, assim, meio afobado para jogar, mas em compensação ele liga o modo no segundo quarto, no segundo período, né, no segundo tempo, na verdade, que é realmente de um grande jogador assim, não tem como esse jogo ficar fora não, porque uma virada dessa, a gente fala muito de outra virada de Super Bowl e tudo mais, mas essa virada, pô, 28 pontos, tá? São 28 pontos para virar, para um cara novo na liga. E outra coisa, foi dentro de casa. Então, ia ser uma decepção muito grande, assim, ser eliminado daquela forma. E aí conseguiu fazer isso. Lembrando que no anterior ele já tinha jogado playoffs, né? Mas cruzou logo de cara com os Ravens em Baltimore, e aí, novato, o time também do coach, a gente sabe que tinha muito buraco para ser tapado ainda, né? Bom, próximo jogo, esse aqui foi outro jogo legal também, jogo de temporada e bem cedo, semana 5. Broncos 51, Cowboys 48. Esse foi um verdadeiro tiroteio do Velho Oeste. Porque, meu amigo, é tapa para todo lado. Tony Romo ainda o quarterback dos Cowboys. E o melhor desse jogo é ver Peyton Manning correndo para um touchdown. Faz um fake que a defesa inteira acredita e Peyton Manning vai andando, meu amigo, até o cone para entrar na endzone. Eu lembro que eu ri demais quando eu acreditei. Não é possível que, até, se eu não me engano, até o câmera se engana na hora, que nem acredita que Peyton Manning vai sair correndo. Que é aquela famosa jogada de quarterback móvel, né? Que bota e vai na velocidade para ganhar do defensive back que vai atrás dele, do linebacker, vai lá até o fim. E Peyton Manning só faltou ter um cavalinho ali para ele andar e entrar na endzone. Porque o resto o homem fez. Esse jogo, Rafael, eu lembro assim, assistindo, foi aquele assim, foi Tony Romo tentando realmente se tornar um QB elite, assim, naquela fase que ele estava se consolidando antes de ter as lesões, e Peyton Manning jogando bem pelo Broncos, né? Foi assim, ofensivamente um jogo muito bem jogado, não foi só de jogadas explosivas, foi cadenciado, então realmente o jogo foi muito constante, tinha um bom momento no ataque e um bom momento no ataque do Broncos, né? Ficava diferente do jogo lá do Rams e Chiefs, que era muito passe longo, duas jogadas acabava a drive. E assim, eu acho que foi bom entrar, né? Pelo fato dos dois QBs, né? A representação dos dois. E pior ainda é que o jogo acaba, né? As chances do Dallas acabam numa coisa que a gente
fala muito de Tony Romo, que é uma interceptação, que não foi uma interceptação das piores dele, não. Foi realmente um azar mesmo. O cara se joga, pega. Mas é meio emblemático isso. O melhor jogo da temporada ele perdeu da mesma forma. Só para a gente lembrar aqui, como esse jogo é lá e cá, Júlio, a maior vantagem é dos Broncos, que abre 35-20. São 2 posses de bola. Posso não é muita coisa para um jogo tanto ponto. Lembrando também que os Cowboys, faltando 3 minutos para acabar o primeiro quarto já estava 14-0. Só que, meu amigo, nessa época, você abriu 14-0 em Peyton Manning, em Tom Brady, não pode, pô. Nem se empolgue. A gente já viu o Peyton Manning virar um jogo com 20 minutos de posse de bola só em San Diego. Esse jogo é um jogo fantástico. Eu só me lembro daquele comercial do Peyton Manning, da Mastercard, não sei se você lembra. Que tem sempre aquilo, né? Não tem preço, né? Que era mostrando assim, ele visitando vários lugares. Eu lembro que em San Diego ele tava na sacada tomando café, a camareira entra no quarto do lado e eu era assim pra ele, tipo, arretado, né? Que tá olhando pra Peyton Manning, porque o homem quando visitava era chato. E aqui foi chato mais uma vez. Lembrando que nessa época, Peyton Manning, acho que ele não recebe só dinheiro de comercial, não, Júlio. Ele recebe dos companheiros. Porque Julius Thomas assinou o contrato depois com o Jaguars, foi criminoso. Foi. O cara apareceu do nada. Peyton Manning fez o nome do cara. Vai lá, assina esse contrato aí com os Jaguars, nunca mais fez nada na carreira. Nesse jogo ele teve 2 touchdowns. Eu nem lembro aqui o número, vou procurar aqui os números totais dele. Mas cadê? Julio Thomas, nessa partida, ele teve somente 9 recepções e 12 targets. 122 jardas e 2 touchdowns. Enfim. E essa partida é memorável também, porque foi o ano do recorde do Peyton Manning, né? Sim. E para ver como às vezes um lance, quem tá falando Tony Romo, né? Tony Romo teve 5 touchdowns na partida. Só que o último lance que a gente falou foi o quê? Foi a interceptação. Não, ele jogou muito bem. Eu falei assim, e a interceptação não foi uma daquelas interceptações. Acontece, né? Mas... ele teve 506 jardas, Terrence Williams, 151 jardas recebidas, Dez Bryant, 141 e Jason Witten, 121 jardas. Eu não lembro de uma parte de 3 receivers no mesmo time tinham mais de 120 jardas. Né? Um deles sendo o Também não lembro. Partidaça mesmo. Já tá aí no link, você pode assistir. Próxima partida tem Broncos de novo, mas essa aqui eu gosto. Essa... A galera vai achar que lógico, vai colocar o time dele. Não, mas porque foi a partida aqui na década. É a famosa partida do arranha-céu de Rômulo Mendonça, que é Ravens 38, Broncos 35. E esse jogo, ninguém abriu mais de posse de bola em relação ao outro. O jogo vai para o intervalo 28-28. Nesse dia, Júlio, eu estava trabalhando, eu já trabalhava no Diário de Pernambuco, era um sábado. Eu comecei o plantão lá, vi um pedaço do jogo lá. Quem não sabe, Cássio Zirpoli, que sentava 2 cadeiras de mim, torcedor do Broncos, não estava nesse dia, mas eu já tinha provocado a semana todinha. Provocado não, né? Falado, porque para mim era certo que ia perder. Peyton Manning, em casa, contra os Ravens, é freguês eterno. E aí os Ravens surpreendem, e quem surpreende mesmo é Joe Flacco jogando aquele arranha-céu lá, o safety falhando, e o Ravens indo para o Super Bowl numa partida que tivemos aí duas prorrogações. E tem outro detalhe desse jogo que às vezes esquece, né? Os Broncos tiveram 2 touchdowns de retorno do Trindon Holiday, que era velocista. Ele era de algum time aí de 100 metros raso, 200 metros raso. Ele era muito rápido. Ele retornou um punch 90 jardas, foi a primeira posse de bola dos Broncos, se eu não me engano. E depois retornou o kickoff inicial do segundo tempo para 104 jardas. O jogo, como eu te falei, né, tinha começado meio... Não, perdão, foi 21-21 para o intervalo, foi isso mesmo. E foi para a prorrogação 35-35. E é um field goal de Justin Tucker. Começou a nevar no jogo depois, né? Já estava bem frio. No segundo tempo começou a cair uma nevezinha.
e atrapalhou um pouco a partida, principalmente atrapalhou o Peyton Manning, né, que tinha que lançar a bola. Ele lançou para 290 jardas, mas teve 2 interceptações. Uma das interceptações foi a que levou ao field goal do Justin Tucker. E eu garanto a você, torcedor do Ravens, Super Bowl foi aquele ali, meu amigo. Não tem para onde correr. Esse jogo, Rafael, o Broncos não era o Broncos, aquela super máquina ofensiva de 2013 ainda, mas já era um time bem estruturado. Peyton Manning já chegou e a transição foi muito rápida, né? E eu concordo com o que você falou do Super Bowl. Não só isso, acho que aí começou a lenda de Joe Flacco, né? Que esse jogo, se você olhar direitinho, ele não teve um jogo constante de quarterback, ele acertou 14 passes, só que ele acertou o bombão, né? E acertou outros passes para touchdown. Então ele fez 3 touchdowns e nenhuma interceptação. Ele acertou 18 de 34. Pronto, desculpa, 18, que não é uma não partida. De jeito nenhum. É bem normal os 3 touchdowns. Na verdade, era até abaixo um pouco de um quarterback bom. E, assim, é um jogo que no início eu fiquei, pô, esse jogo aí, será que é tão alto na hora de dar a pontuação? Mas ele é justo ele ser o primeiro aí, né, do top 5, ele tá realmente em quinto, porque é um jogo que teve muita emoção, foi muito balanceado, foi um momento importante, não foi um Super Bowl, mas é um divisional. Foi uma grande decepção, né? Um upset gigante. E outra coisa, 2 overtimes não é comum. Eu acho que a última vez que tinha tido 2 overtimes foi 10 anos antes, no jogo que foi Panthers e Rams, 2003. Então, assim, é muito incomum ir para um segundo overtime, né? Na NFL, nos playoffs. E aconteceu nesse jogo, e Justin Tucker aí, né, sendo decisivo. E o jogo, para mim, teve a questão de Ray Lewis também, né? Foi a narrativa aí da volta, né, Rafael, do bíceps, né? Bíceps ou o tríceps? Do tríceps. Ele tinha voltado na partida anterior com isso, jogando contra o Colts, e depois essa foi a segunda partida. Ray Lewis, até a final de conferência, ele tem um número absurdo, que se não me engano são 45 tackles, é algo assim, em 3 jogos. Tanto é que no Super Bowl, o pessoal vai falar Super Bowl de Ray Lewis não foi bom. Você viu que ele estava meio perdido, mas os playoffs ele foi fundamental pro time. E quando você olha a campanha, a gente até debateu se tinha que entrar 49ers e Ravens aqui ou não nessa lista, né, Júlio? E terminou que não entrou, porque o Super Bowl dos Ravens é esse aqui. O Super Bowl foi emocionante? Foi. Mas até ter energia não estava emocionante. Foi até no momento crítico que eu acho, assim, era a terceira decisão, se não me engano, quando faltou luz, o Ravens ia pegar aquela bola, ia conseguir segurar Colin Kaepernick ali, eu achava. Enfim, lógico, a gente nunca vai saber disso. Mas quando você vê os 4 jogos, qual foi o jogo mais importante? Todo mundo vai falar, Denver. Foi o jogo de Denver. Por isso, por tudo que você falou aí, por ser apertado, por ser contra Peyton Manning, que era um grande rival, por ter perdido para esse mesmo Broncos na temporada regular em casa. Assim, o Ravens ele exorcizou muito fantasma nesse playoff. Ganhou dos Colts em casa, Colts que abandonou a cidade de Baltimore. Isso para muito torcedor foi importante lá. Venceu o Peyton Manning, que nunca ganhava quando estava no Colts. Depois bateu o Tom Brady. A final de conferência é legal? É. Mas é um jogo que você vê que o Ravens domina do começo ao fim. Não tem muito susto naquela partida. É um jogo que acho que foi 31 a 14, 17. Foi uma vitória bem expressiva do Ravens, né? Contra o Patriots. Que no ano anterior não houve vitória ou tentativa porque o Kicker jogou um field goal patético para fora, né? Billy Candice. Bom, esse foi o 5º jogo da nossa lista. Vamos agora para o 4º, que esse aqui é especialíssimo. Matheus já mandou cornetar, né? Que ele disse que se não fosse o primeiro, era clubismo da gente. Mas esse ficou até longe para mim na década, tá? Porque talvez alguém vai dizer assim, Rafa, talvez o placar de 41-33 para os Eagles do Super Bowl 52 engane. Mas é que a mesma sensação que eu tive, que eu estava falando agora. Eu sempre senti que o Eagles estava muito mais preparado para a partida do que os Patriots. E eu dizer que os Patriots não tá preparado para o Super Bowl ou para uma partida de playoff, meu amigo, é que o time está muito bem preparado.
E essa vitória dos Eagles tem vários fatores. Assim, parece que foi há tanto tempo que quando você vai ver o jogo aí, o highlights, o que for, você vai observar que o Barnett já era da linha ofensiva, da linha defensiva dos Eagles. Eu nem lembrava, para mim, ter sido um ano depois. Enfim, os Eagles, para mim, sempre foram os favoritos na temporada, pelo que foi a temporada regular. Sim, Carson Wentz se machucou, só que a gente tá falando de Ray Lewis agora, né? Que ele deu aquele doping psicológico na equipe, né? Ó, vai ser minha última campanha, ajudou. Velho, todo mundo apostava contra os Eagles nesse playoff, pô. Sim. Eu, inclusive, era um deles. Eu achei que o time não ia conseguir chegar longe sem o QB. Não, assim, ele lembra que o jogo com o Falcons já tava tirando os Eagles. Eu falei, vocês estão malucos. Assim, ok, Nick Foles não tá esperando confiança, mas o resto do time tá ali, pô. Já que a gente tá gravando isso no dia 10 de agosto de 2020, é um pouquinho paralelo do que a gente fez com o Toronto Raptors, que tá entrando aí na bolha da NBA, totalmente desacreditado, e vai ser o vice-líder da conferência. Vai chegar na final de conferência, pode anotar aí, não tenho dúvida disso não. Ou posso ter zicado agora, né? Mas, Júlio, esse Super Bowl ficou marcado na tua mente por quê? Tem que lembrar do Philly Special, né? Do passe que o Nick Foles recebeu. Aquela jogada é aquelas jogadas que vão ficar marcadas na história da NFL, assim, desenho perfeito, na hora perfeita. E foi muito emblemático, porque Tom Brady tinha saído para pegar um passe e tinha dropado a bola. Então ficou muito marcante essa situação. Eu não acho que não deve ter outro Super Bowl que cada quarterback teve um passe tentado, né, para receber. E aí teve isso, né? Eu tenho a mesma sensação que você disse aí, Rafael. É engraçado, os jogos do Patriots, que são vários, né? A gente já sabe, sempre tem muito jogo muito apertado. Os que parece que eles menos tinham chance é o que eles acabaram ganhando. E esses, que para quem vê, parecia que o jogo estava para o Patriots, mas eu estava também com uma sensação esquisita. Eu estava vendo que o time do Eagles estava muito bem, confiante e fazendo as coisas certas. E era um time muito distribuído. Então, assim, esse jogo, outra coisa, esse jogo, o placar é alto, o jogo foi mais perto do que o placar mostrou, né? Porque foi tudo questão daquela última drive lá, do fumble forçado em cima do Tom Brady, que acabou as chances. Mas, assim, foi um jogo bem jogado, teve várias jogadas diferentes, mas eu sinto também que a parte defensiva não foi um grande jogo de nenhuma das equipes. Foi um jogo assim, uma bola no ataque vai pontuar e não parava. Então, isso é legal para o torcedor, assim, é melhor do que um Super Bowl que não tem pontuação. O Seahawks e Broncos. Ou então, assim, o do Rams e Patriots de 2018, né? 2019. Horrível também. Então, horrível. Que foi muito defensivo, mas assim, esse caso aí eu achei ao contrário, assim, faltou algumas jogadas mais fortes, até a jogada lá do final, que foi finalmente um sec que teve o fumble, né? Mas, em geral, era um jogo que estava... A defesa do Patriots estava irreconhecível. Se você vê a defesa do Patriots, depois daquele jogo, assim, o Patriots vinha numa fase que só estava ganhando jogo com ataque, né? De uns 3 anos, era essa dinâmica. E aí teve, eu achei um ponto muito marcante desse jogo, né? Que eu lembro e sempre discuti muito sobre isso, foi a decisão de Malcolm Butler não jogar, né? Aquilo ali, eu acho que vai ser uma interrogação eterna, né? Que a gente vai ter sempre dúvida. Assim, a coisa mais parecida que eu lembro disso é a convulsão de Ronaldinho em 98. De verdade, assim, minha comparação é um cara muito importante que, por uma situação, não entrou em campo e, enfim, deu no que deu, né? Se fosse outro técnico, tava enrolado, né? Tava bem prejudicado com a equipe. Com certeza. Mas são os Patriots, né? Pronto. Esse jogo agora, Júlio, o nosso terceiro jogo... Agora, é emoção. Esse jogo agora vai ter muita gente que vai dizer assim, rapaz, passava NFL pro Brasil nessa época. Passava, meu amigo. Em 2012, no divisional da temporada 2011, os Saints visitaram os 49ers e perderam por 32-36, numa partida que talvez os grandes nomes tenham sido os Tyrants. Jimmy Graham ainda era alguma coisa. Aí você ficou olhando, Jimmy Graham era importante
2012. E a galera continua insistindo nele hoje. Hoje a galera está insistindo nele ainda. E Vernon Davis jogou muito, muito, muito nessa partida. Fez um jogaço do Vernon Davis. E quem era o quarterback? Do 49ers? Alex Smith. Mal sabia ele que na próxima temporada ele ia pro banco. Ele deu um azar tremendo. Mas os 49ers batem os Saints e vence essa partida memorável. Infelizmente, você está vendo o link aí, é um highlight curtinho desse jogo, porque é o que a gente encontra no YouTube, mas um jogo que ficou marcado na memória por também reviravoltas lá no finalzinho, né, Júlio? Rafael, esse jogo é incrível. Para mim, é o melhor final de partida. Diferente, por exemplo, do que a gente falou aqui de Packers e Seahawks em 2014, não foi por incompetência, não. Foi por muita habilidade. O jogo é um jogo, assim, dos mais bem jogados que eu já vi. Você vê os dois talentos destruindo de um lado e do outro, mas não destruindo por jogadas mal executadas. As defesas estavam jogando bem no jogo, até que nos últimos, acho que 6 minutos, começa a loucura. Eu acho que o jogo estava muito similar, até que nos últimos 4 minutos tem 4 trocas de liderança. Rafael, se puder. Vou lhe dizer agora. O terceiro quarto acabou 20-14 para os 49ers. David Akers fez um field goal, botou 20-14. Aí veja só. Quarto período, John Kaiser faz um field goal de 48 jardas, 20-17. David Akers, faltando 7 minutos e 36, faz mais um field goal, 23-17. Faltando 4 minutos e 2, Jerome Sproles recebe um passe, 44 jardas, 24-23. Meu irmão, esse negócio 24-23 pro 49 não dá muito certo, não. Depois, Alex Smith corre para 28 jardas. Esse touchdown é incrível, vocês vão lembrar. Quem assistir, viu esse jogo, vai lembrar. Foi uma grande jogada, desenhada para ele correr, viu? Não é uma... Não. Que o pessoal não lembra, mas Alex Smith corria muito lá em Utah. Por isso que ele ganhou o Heisman, né? Foi a primeira escolha geral. E aí, quando tá 29-24, faltando 1 minuto e 37, Drew Brees acha Jimmy Graham para 66 jardas e vira a partida para 32-29. Você faz, pô. Acabou, né? Acabou, né? Mas restando 9 segundos, Alex Smith manda a bola para quem começou marcando na partida, né? Vernon Davis tinha feito um touchdown já de 49 jardas para abrir o jogo, primeiro quarto, e ele fecha aí com esse touchdown de 14 jardas. E eu tenho certeza que a placa tectônica da Califórnia ela deu uma balançada, porque esse momento foi loucura. Ainda era no antigo estádio, né, dos 49ers. No Levi não. O Levi não era o Candlestick Park. Candlestick Park. Esse jogo, Rafael, assim, é difícil até descrever. Quando a gente foi falando, na mesma hora ele veio, e eu fui olhando ponto a ponto. É um dos jogos mais... Vamos lá, uns aspectos de jogos importantes, né? Ele foi num momento muito importante, né? Foi num jogo grande, né? Então, foi na final, né, de conferência, né? Não, aqui é divisional, né? Divisional, tá. Então, ele é um jogo divisional, mas aí que tá. Ele teve... Esse final é incrível. O nível de jogo, para quem puder realmente dar um jeito de assistir ou pegar, não sei se no Game Pass de alguma forma, não sei, eu vou tentar procurar melhor esse jogo. Porque esse jogo, tecnicamente, é um jogo completo. Você vê Jim Harbaugh, na época que ele estava realmente como um dos melhores técnicos da NFL, sem comparação. Os esquemas que ele faz de jogadas ofensivas e também a defesa que ele monta é uma coisa incrível. E o Saints também é aquele Saints de 2009 a 2012 ali, que todo ano estava na briga, né? Foi o Saints que foi campeão e que ainda adicionou Jimmy Graham depois. Então, assim, Marcus Colston ainda faz um touchdown nesse jogo. É um jogo incrível. Quem é fã de futebol americano, vale a pena realmente tentar assistir de alguma forma esse jogo. Eu só tenho um elogio. Eu não tenho realmente um ponto fraco para dizer desse jogo. Esse jogo talvez só seja um pouquinho duro para o torcedor do 49ers, porque eles tinham ido muito bem na temporada regular, né? Tinham ido 13-3. E aí eles passam esse jogo tão emocionante. Eu lembro que muita gente já tratava até como final, como quem saísse da era ia ser o representante da NFC no Super Bowl.
E aí 49ers recebem os Giants. E perde para o Giants, exato. 20-17, Vernon Davis de novo, só não fez chover, 2 touchdowns para Vernon Davis de novo. Só que aí, meu amigo, nosso amigo Eli Manning, querendo ele também tem um negocinho com playoffs, né? Nesse jogo ele tem alguns passos que são decisivos. Olha que ele passou muito, viu? Ele teve que passar 58 vezes para ganhar essa partida. E a gente sabe que Eli Manning passando muito, geralmente dá ruim. Pra ter ideia, Júlio, ele foi sacado 6 vezes nessa partida, pra gente ver como a defesa do 49ers era boa. 6 vezes, mas não teve jeito não. Ainda deu um fumble, mas não perdeu esse fumble não. Pra sorte dos Giants. Interessante, é uma conversa até para outro programa, mas eu estava tentando, a gente fala muito sobre as questões de importância de algumas posições. E esse jogo aí do 49ers, né, e do Saints, você viu realmente quem deu show nos dois lados foram os Tyrants, foram disparados os melhores jogadores dentro de campo. E eu fui dando uma olhadinha, essa conversa para depois, mas no último Super Bowl a gente teve Kittle contra Kelsey, a gente teve muitas vezes Gronk contra Zach Ertz. Então, assim, eu estava olhando em todas as posições ofensivas, além de QB, é claro, né? O Tyrande, acho que vale a pena uma pesquisada aí se existe alguma correlação de sucesso de time com o Tyrande, viu? Porque, é sério, a quantidade de time forte com o Tyrande bom, chegando em Super Bowl mesmo, é muito maior do que eu tinha imaginado. Mas isso é um papo para outra não, mas com certeza tem. Talvez a grande exceção seja o Seahawks. Exato. Esse aí nunca tem arma para ajudar o Russell Wilson. Mas a gente olhando aqui friamente, se Julius Thomas foi importante, imagina os outros, né? Bom, mas vamos lá, né? Jogo número 2. Esse é o meu número 1, tá? Esse é o meu número 1, já vou dizer logo. Patriots 34, Falcons 28. É um jogo... Putz, se abre 21-0 os Falcons conseguem abrir 21-0, depois tá 28-3. Esse jogo tem até uma zica enorme, né? Que meu ex-chefe, Marcel Tito, ligou pra mim e fez, o jogo acabou, pô. Isso, pô, tô indo pra casa de amigo meu agora, peguei um vinho, pô, não sei o que, tava 14-0 ainda. O time tá dominando. Não tem pra onde correr, não. Os Falcons já ganharam. Aí quando foi 21-0, ele manda mensagem, pode abrir esse vinho, já tá certo. E eu achei esse jogo com o torcedor dos Falcons. E, meu amigo, quando tava 28-3, a gente viu o enterro começar a voltar. Eu olhei pro nosso amigo Ricardo, olhei um pro outro assim por trás do torcedor do Falcons. E, rapaz, deixar esse cara voltar é bronca. E deixaram. Pra mim, foi uma da década, Júlio, porque foi uma virada da história no Super Bowl. Você vai argumentar já do seu jogo número 1, mas é uma partida fora de série mesmo, uma partida que muita gente lembrou. Nosso querido presida, André Apolinário, foi lá no Twitter que a gente perguntou, né, qual jogo que você lembra aqui? Ele lembrou. Bruno Silva também respondeu a gente, disse que foi Super Bowl Patriots e Falcons, respondeu lá no Twitter. Bruno Germano também falou, Pets e Falcons, Super Bowl 51. Ele disse que estava lá em 99, quando os times da cidade foram vice no Super Bowl e na MLB. Vê que tristeza pro homem. Mas, enfim. Vou falar do outro jogo antes de falar do número 1 já. Mas, Júlio, não vou dizer que é o maior Super Bowl da história. Pode não ser seu favorito, mas talvez de importância pelo que aconteceu. Eu acho que ele já, de Super Bowl, ele vai virar o número 1, vai ser eleito número 1 muitas vezes, né? Eu diria, Rafael, que ele é o Super Bowl mais memorável da década. Tem essa diferença. Se você olhar realmente de histórias que vão contar, lembrança, a quantidade de vezes que eu já vi a virada, as jogadas, você vê. Aquele jogo é a definição de Brady nessa segunda parte da carreira, né? Brady já era um cara decisivo, mas essa segunda parte dos títulos, não só dos títulos, do Super Bowl também contra o que perdeu contra os Eagles,
é Brady realmente carregando o ataque. E o mais incrível das narrativas é, se a gente fizesse aqui um top 20, Rafael, a gente vai falar de 4 jogos com o Patriots, mas na verdade o Patriots é que a gente acaba tendo tanto jogo que a gente não comenta outros, mas eu lembro de outros inúmeros jogos aqui do Patriots, a virada contra o Jacksonville, a vitória contra o Chiefs em 2019, 2018 para 2019, é muito jogo. Eu acho que Tom Brady tem uma... Eu acho que ele gosta de fazer uma narrativa difícil, né? O Patriots gosta de criar uma dificuldade, às vezes, quando não precisava. Então, se você olhar direitinho, esse Super Bowl define muito a carreira de Brady, de como são os jogos. Se você olhar no Super Bowl de Brady, ele não tem jogos perfeitos de, sei lá, 3 interceptações, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Sempre tem um momento do jogo que ele dá uns vacilos. A gente vai falar do próximo também, rola isso. Nesse daí é o melhor exemplo, pô. Ele tá jogando muito mal, até aquela interceptação, a cara de acabado ali, né, no chão. E a grande narrativa da carreira de Brady é o cara que nunca desiste e vai ganhar de você mentalmente. E esse jogo é o claro exemplo disso, que o cara no segundo tempo volta de outra forma e faz isso. Realmente, essa história vai ser contada para sempre. Esse jogo aí, eu acho que é o jogo que mais vai ter narrativa. E tem 2 coisas aí que eu tiro, tá? Vou dizer o porquê para mim não é um pouco maior, Rafael. Gronko não jogou, isso é massa para Brady e tal, mas eu acho que é uma coisa importante do jogo e ele traz uma dinâmica diferente. E eu acho que teve muita burrice do Falcons, tá? Eu também acho. As decisões do Falcons foram ruins. Então, assim, não deixa de ser um jogo espetacular, mas como eu não estou analisando só a memória, eu estou analisando a questão do jogo, da técnica, eu acho que foi aquela história. Um time jogou no primeiro tempo e outro time jogou no outro, né? Então, não teve essa simultaneidade. O único cara que assim, que dá uma certa pena, Julio Jones jogou demais esse jogo e vai ser esquecido, assim, não vai ser tão lembrado, né? Um pouco como o Larry Fitzgerald aconteceu, né, na década passada, mas Larry, ninguém esquece aquele jogo. E Matt Ryan também, eu acho que ele vai pagar sempre um pato, né? Pagar de ter jogado, de ter feito, não ter sido campeão, quando a culpa claramente não foi dele, pô. Ali a culpa é da comissão técnica puramente. Eu não vejo ele, ele não fez decisões erradas. Aquele sec ali de Hightower, né, que foi o momento realmente de virada do jogo. Acho que aquele foi o ponto que o jogo começou Que a maré mudou. A maré mudou ali, porque precisava de uma parada defensiva, porque a defesa do Peito estava morta. Eu lembro de várias jogadas, eu lembro de um teco, Rafael, não sei se você vai lembrar de uma jogada que Matt Ryan completa um passe no meio do campo e dá meio que uma sorte de um cara do Peito dar um tackle no receiver do Falcon, que ia ser outro touchdown, pô. O cara estava livre. Dá uma sensação que não tem defesa ali. É muito diferente do que a gente está acostumado do Peito. E é isso, assim, mas é um jogo, pô, eu lembro de ter assistido, pessoas foram embora para casa, a gente estava assistindo num bar com muita gente, fez uma super festa, teve gente que foi embora no intervalo, não, tá tarde, já vi, foi para casa. E aí, né, não viu. Essa lição eu aprendi naquele Patriots e Colts, né, final de conferência de 2007, se eu não me engano. Sim, lembro. Enfim, quando os Colts foram campeões, aquele jogo eu aprendi ali, que eu cheguei em casa morto. Era que estava 21-3 o jogo. 21-3 no intervalo. Peyton Manning, que nunca virava em cima de Brady, virou. No ano para ser campeão, né? E aí, aquele jogo, não foi nem porque eu quis, eu peguei no sono. Isso quando eu acordei, eu fiz. Peyton Manning de novo entregou, né? Já quando eu acordei, liguei para conferir, mentira, eu perdi esse jogo. A sorte que no outro dia passava a reprise, eu não tinha... Acho que só tinha aula à noite, eu consegui ver à tarde a reprise daquele jogo. E sabe o que é engraçado, Júlio? Tu tá falando de Tom Brady, carregar o time e tudo. Acho que eu já falei em outro programa, não lembro agora, mas a Apple fez alguns episódios, The Greatness Code, com alguns atletas, fez com LeBron, Tom Brady, me perdoe agora, mas com a jogadora de futebol, que eu esqueci o nome, que ela é muito famosa nos Estados Unidos, rapaz, ela teve até uma boneca dela agora lançada, enfim. E é um episódio bem curtinho, para falar de algum momento importante. LeBron, por exemplo, fala que é um jogo contra o Celtics, que ele tinha perdido o jogo anterior e ele diz que toda vez que chegava no TD Garden, ele sentia. E dessa vez ele disse que ignorou todo o barulho e foi um dos melhores jogos dele. E Brady fala também disso. E Brady fala que quando ele lembra do jogo perfeito dele,
é um jogo que foi disputado no dia 18 de novembro de 2007. Eu sei, eu acho que eu sei que jogo foi. Não, 2007 foi o do superando dele, né? Mas eu não lembro Sim. exatamente qual foi esse. Esse jogo foi uma vitória num Monday Contra o Night contra o Bills, que 56-10. 4 TDs em um quarto e parou de jogar. Ele foi 31 de 39 nesse jogo, 373 jardas e 5 touchdowns. Teve um rating aí de 146,1. Acho que se ele tivesse errado um passe a menos, ele tinha pego o rating perfeito. Eu não entendo essa estatística, eu dei o rating, mas enfim. E fala esse jogo, que toda vez que ele se mira, eu quero ter uma partida perfeita, ele pensa nessa partida. Por falar em partida, Júlio, antes da gente ir pro número 1, eu quero mandar outro abraço aqui também para Matheus Felipe, também que falou desse Super Bowl 51. E tem outras partes que ficam na memória da galera, que é engraçado. Rodrigo Alencar, que também é lá do Clube 93, vocês não conhecem o Clube 93 ainda, apoia.se/Clube 93. Ele lembrou do jogo que 10 pegou ou não pegou a bola. Foi outro lance decisivo e também foi um jogo bom. Tem muita gente que lembra aqui, o Clécio lembrou da final de Packers e Seahawks, né? Disse que aquela virada fez ele se tornar todo Seahawks. Um abraço para Clécio. O AG Fight, Agenildo, ele e o meu amigo Almir, eles lembram praticamente do mesmo lance, que é o Hail Mary de Aaron Rodgers contra os Lions. E aí eu fui rever. Esse jogo, o lance é memorável e Everaldo Marques ajudou a no Brasil criar uma lenda com esse lance, né, com Aaron Rodgers. Mas o jogo nessas coisas todas não, velho. O jogo é... Mas, Rafael, então lembraram, eu quero até pedir uma desculpa aqui para os torcedores do Packers que devem ter ouvido a primeira parte do programa, porque eu esqueci do principal ponto da partida, da menção honrosa que eu falei na posição 11, que foi o 26-20. A gente esquece porque eu acho que Aaron Rodgers tem 3 Hail Marys que ele conseguiu, uma coisa incrível. E esse jogo contra o Arizona Cardinals estava 20-13 para acabar o quarto período, tá? E aí Aaron Rodgers vai e lança um Hail Mary, um desses que ele completou no playoff e empata o jogo 20-20. Era esse ponto crucial da partida que eu tinha esquecido, o que faz essa partida ter sido tão absurda. Então ele empata, mas aí no overtime, né? Enfim, eu tinha esquecido disso. Então, quem lembrou aí, torcedor do Packers, né, que lembrou do Lions, tem que lembrar desse jogo, que foi importante, que foi no divisional. Eu não sei quem tem mais pacto, quem consegue 6 títulos em 20 anos ou quem consegue 3 Hail Marys na carreira. Esse pacto aí é pesado, viu? Uma hora ele vai ser cobrado. Eu acho que o Rodgers está sendo cobrado como só tem um anel. Te cuida Brady e Bill Belichick, viu? Essa conta vem. E agora, Júlio, o número 1 da nossa lista, o lance decisivo estava do seu lado, a gente estava conversando já que acabou, não dá mais, macho, a gente vai entrar aí, quando a gente vê a formação shotgun, a gente fica sem entender direito, e aí Júlio saiu correndo para comemorar, eu saí puto do bar sem acreditar no que estava acontecendo, mas sim, galera, Patriots e Seahawks, Patriots 28, Seahawks 24, lembram que eu falei da final que Richard Sherman falava demais? Pronto, esse jogo ele falou demais antes do jogo. E quando acaba, ele tem que dar o bracinho lá para Tom Brady, né? Tom Brady é da de diva, né? Finge que não tá vendo ele na hora, mas depois cumprimenta, depois que eles ajoelham. E é uma grande partida. E, Júlio, foi seu número 1, né? Não teve manipulação de voto, não, mas foi seu número 1 também. Explique aí por que é o número 1. Rafael, assim, esse jogo, para mim, é o jogo que mais muda de todos os jogos que eu falei agora. Eu falei dessa questão do Seahawks com o 49ers, de ter mudado aquela vitória do Seahawks. Mas, para mim, esse jogo aí é o que mais impacta na história atual da NFL. Esse é o primeiro ponto para mim. Se você observar, Brady, apesar de todo o sucesso na carreira, naquela altura, era um sucesso de estatísticas e de títulos que ele não era o grande causador dos títulos, né? Ele era um quarterback competente, mas não era um super QB. Então,
Se aquela bola ali, né, não tivesse sido interceptada naquela situação, a gente ia estar falando de 3 Super Bowls para ele e 3 derrotas consecutivas. Além disso, a gente ia estar falando de uma dinastia do Seahawks. Eu acho que a Legion of Boom, a chance de ser renovada e ter se mantido era maior, que a gente sabe que aquela jogada ali acabou o clima do vestiário, Marshall Lynch não foi o mesmo, Sherman não foi o mesmo, realmente mudou. Aquela decisão ali, eu acho que foi uma jogada única assim, dessa década que mais impactou. É a decisão mais burra, é a decisão mais burra da década da NFL, Júlio. Eu não acho, Rafael. Essa é a parte que eu discordo muito da visão das pessoas. A gente fala de NFL, uma liga que a gente passa 65% das vezes. Aquela é uma rota que 90% do tempo na red zone vai estar aberta. Se você olhar em vários Super Bowls, tem muito touchdown de slant na end zone. Eu não vejo. Eu vejo ali como uma sorte, porque se você olhar, a bola engancha no braço de Malcolm Butler. Não é uma interceptação limpa, não. É uma interceptação de sorte. Aquele negócio é muito emblemático. Ele treinou aquela jogada Na véspera. na véspera. E assim, ele entrou de última hora, né? Assim, chamou mal. E assim, aquele Super Bowl, Rafael, enfim, tem um conjunto, assim, aquele Super Bowl, se você olhar, inclusive, tem uma narrativa, eu não sei se foi a forma que filmaram a NFL Filmes, tem uma coisa fora de campo maior do que os outros, se você observar. Porque tem um momento que Brady precisa do your job, começa a chamar o pessoal para voltar, né? Belichick fica falando de fazer o seu trabalho. Russell Wilson também faz um trabalho de liderança que você tem que lembrar. Russell Wilson só tem 3 anos de NFL ali. Por mais que ele fosse campeão, você vê toda a liderança do cara hoje em dia, você já era muito claro ali. Eu assisti esse jogo, inclusive, em Ohio, em Canton, no Hall da Fama, com os Cisneiros. A gente assistiu meio que uma apresentação sobre aquele jogo. E é incrível como a gente olhava e falava, pô, Russell Wilson é incrível nesse jogo. Inclusive, eu não vejo ninguém botando peso nele da interceptação, porque ele não fez um lançamento ruim. Ele fez a leitura e lançou. E assim, é discutível qual pode ser, mas eu não vejo, eu vejo com uma sorte que o Patriots teve, do mesmo jeito que, se você olhar, teve um azar muito grande daquela recepção, né? A recepção logo antes dali foi uma recepção de muita sorte. E aí, outra coisa, assim, eu vou falando aqui, Rafael, que esse jogo para mim tem muito elemento, tá? Se for lembrando aí, tu me pergunta, mas aquele catch acho, eu me esqueci o nome, acho que não foi de Curse ou foi de outro receiver. Eu acho que foi foi o Jermaine Keys. Acho que foi dele, ele que pegou essa. É no fundo na direita. Exato, que a bola. Aquilo ali, para o Patriots, ia ser uma memória de helmet catch, né, de David Tyree, de Mario Manningham, daquele catch na sideline, que foi absurdo, que mudou o jogo lá também. Ia ser mais uma dessa. Inclusive, você vê que Brady perde as esperanças na sideline. Ele fica triste, ele tá tipo assim, eu não acredito que eu vou perder outro Super Bowl sem a bola na mão, né? Porque acabou que ele nunca teve as últimas drives, né? Assim, tinha drive de 30 segundos, que não tinha como andar o campo todo. Ia ser igualzinha a situação, né? Ia ser uma situação muito similar. E aí, né, a jogada acontece. O jogo, além disso, Rafael, tecnicamente falando, você vê, é um jogo que vai e volta, muito bem jogado. O Bronco tá jogando, o Bronco faz um touchdown em cima do linebacker na direita. Tem de tudo, né? Tem muito sec, acho que tem uma variação de jogadas. Eu acho que é a partida mais bem jogada que eu vi no Super Bowl, né, recentemente, né, dessa década. Eu acho que foi muito bem jogado o jogo. Esse jogo tem, como você falou, tem alguns lances curiosos, né? O Jermaine Keys, ele consegue pegar essa bola e ele está sendo coberto, pelo menos nessa última drive, pelo Malcolm Butler. É o Malcolm que dá o tackle nele na recepção. E é tirado de campo porque mudou a formação, né? Tiram ele, aí ele fica fora. Logo depois o Seahawks perde tempo, porque primeira para 5, né? Eles estão já ali pertinho da endzone. Marshall Lynch corre para 4 jardas, fica a exatamente fica uma jarda e meia, é considerado uma jarda, né? E aí ele tenta encontrar o Ricardo Lockett,
e é interceptado. Malcolm Butler ainda sai da endzone, cadê da endzone? Ele consegue sair 3 jardas, 2 jardas da endzone. E o Seahawks está tão desesperado que a primeira jogada que vai ajoelhar, Michael Bennett faz falta. Depois o Bruce Irvin vai para cima e é desqualificado do jogo. Empurra lá na primeira ajoelhada. E depois Brady acaba com o jogo, né? Que não tem mais timeout para ser pedido pelos Seahawks. Então, Júlio, acho que a gente fez uma lista boa. Apesar da gente não ter tirado os Super Bowls, a gente chegou nesse debate, mas, como eu falei, Super Bowl está na mente do torcedor. Logicamente que a gente faz questão de esquecer um Seahawks e Broncos, um Patriots e Rams, que aquilo até para mim tem pacto com iFood, eu não acredito naquilo. Mas para você ver que tem muito jogo bom, e eu garanto, depois que a gente lançar esse programa, vai ter muito torcedor chegando pra gente, bicho, faltou aquele jogo do Rams, faltou aquele jogo dos Saints, faltou o grande roubo, já que eu falei dos dois nomes aqui, do Rams e do Saints, uma parte aqui marcou que estava sendo boa e ficou marcada por um erro gravíssimo da arbitragem, né? Eu nem gosto de falar muito disso, mas é o que acontece. Mas, por mais que a gente não tenha, assim, discorda do ranking, foi porque a gente também falou de outros partidos que não entraram, né? Até para o pessoal ter ideia de quais eram as outras que estavam ali na disputa. E é interessante, por exemplo, acho que o Matheus está aqui, né? Tem que dar a cornetada. O Steelers, por exemplo, é um time que durante a década, se você olhar, foi mais constante do que o Ravens, né? Mas o Ravens teve picos de times bons, até o de 2019, por exemplo, e tá em vários jogos. O Patriots não tem como falar da década sem o Patriots, né? O Patriots participou de metade dos grandes jogos. 49ers, incrivelmente, o 49ers é muito citado, né? A gente falou aqui, o 49ers teve grandes momentos, grandes partidas. E aí você vê, o Broncos teve aquele momento ali de 2013 e 2015, Seahawks também nessa mesma fase. Mas, Júlio, sabe qual é a diferença? É que, por exemplo, 49ers e Seahawks se batiam e ficavam trocando vitórias. Ok, se a gente for lembrar aí nos playoffs, o Seahawks sem vantagem. Aí a gente tá falando dos Steelers, por exemplo. Os Steelers pegam o Patriots, que é o grande rival. Não fez nada. Não fez nada. Peyton Manning no começo tinha essa cena também. Os Colts tinham essa cena com o Peyton Manning na década passada. E conseguiu virar. Depois que o Peyton Manning conseguiu ganhar dos Patriots, Peyton Manning conseguiu ganhar de Tom Brady também na final de conferência. E aí, talvez a gente tá colocando os Ravens aqui aparecendo porque conseguia fazer isso. Foram Sim, com certeza. Duas finais de conferência em Foxborough. No Oeste, a gente tava até quando a gente gravou sobre a NFC Oeste, a gente falou, né, que é uma divisão que, apesar de ter seus altos e baixos, a gente viu Cardinals chegando no Super Bowl, Rams chegando no Super Bowl, 49ers chegando no Super Bowl e Seahawks chegando no Super Bowl. Exato. A gente não viu outro time. A gente não viu os Steelers chegarem no Super Bowl nessa década. Só contra os Packers no finalzinho. A gente não viu, por exemplo, quem chegou no Super Bowl? Eagles. A gente não viu, e Giants. A gente não viu Cowboys, a gente não viu Washington. Enfim, se você for olhar aqui, são times que sempre estiveram bem representados, tiveram importância na década. Não é à toa que eles tiveram grandes jogos. Lógico, vai ter uma partida que foi muito boa, de um time menor, que a gente não vai lembrar. Com certeza teve uma partida de Megatron, com Matthew Stafford, que algum torcedor vai lembrar, essa foi marcante. Vai ter partida do Vikings, vai ter partida dos Bills nos últimos anos, que a gente vai lembrar também, alguma partida importante. Os Bills baterem os Cowboys ano passado, por exemplo, no Dia de Ação de Graças, foi um jogaço. Tá entre os jogaços da temporada. Da década. Vamos com calma. Vamos com calma. Mas, enfim, daqui a 10 anos tem outra lista pra gente fazer. Rafa, dá só uma última menção aí, eu lembrei, já era bem em cima da hora. Teve um jogo ano passado que teria sido repetido na lista, viu? 49ers e Saints fizeram um super jogo de temporada regular, o que acabou 48-46, né? Que o George Kittle lá fez aquela recepção. Esse sim foi um dos grandes jogos de temporada regular, mas como a gente já tinha muito jogo de temporada regular, esse foi um pouco menos importante do que os que a gente falou aqui.
Pronto, para não dizer que eu quero falar do Patriots de novo. Mas 49ers e Patriots em Foxborough. Colin Kaepernick acaba com os Patriots de Foxborough. Não está na nossa lista. Primeira semana, Chiefs e Patriots. Alex Smith acaba com os Patriots também em Foxborough. Também entrou na nossa lista. Enfim, velho, tem um caminhão de jogo que você quiser falar. Mas então é isso aí, galera. A gente espera que você tenha gostado do nosso programa. Júlio já está de volta com o Fantascast. Estou editando seu vídeo, meu amigo. Eu vou editar e vou lhe mandar para você aprovar, a gente subir. E se ligue que daqui a um mês, velho. Daqui a um mês tem joguinho pra gente. 7, 8, 9. Exatamente daqui a um mês. A gente tá gravando dia 10 de agosto. Daqui a um mês tem joguinho. Vamos torcer para que tudo dê certo. Vamos torcer também que as coisas comecem a voltar um pouco normal. Vamos torcer que tenha vacina em breve e que nossa vida possa voltar ao normal. Enquanto isso, use máscara. Se puder, fique em casa, se cuide. Júlio, foi um prazer te rever aqui. Volte mais vezes durante a temporada. E Teteu Chinelinho está de volta no próximo programa. Essa semana ele está descansando. Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.